Boa noite, irmãos. Mais uma noite no PGM Presença de Deus, um pequeno grupo da Igreja Batista Conexão Cajobi. Muita alegria compartilhar a palavra do Senhor com os irmãos neste tempo difícil, nesse tempo de isolamento, em que nós temos estudado sobre a essência da Igreja do Senhor Jesus, mapeando seu DNA, mapeando seu genoma. Muita satisfação poder fazer isso, porque é um tempo de definição. Nós estamos sendo levados para o vale da decisão, como igreja, como povo de Deus, como eleitos do Senhor Jesus. Temos sido levados para o vale da decisão, e é muito importante nesse tempo compreender a largura, a profundidade, do amor de Deus que é manifesto por meio da igreja do Senhor Jesus. Amém? Você, igreja, você foi levantado para ser igreja, para compor o corpo de Cristo. E hoje nós vamos falar desse corpo de Cristo, dessa passagem que está lá em Atos, capítulo 6, versículo do 1 ao 6, onde acontece ali diálogos, reuniões entre os discípulos, visando o processo de divisão de trabalho dentro da igreja. Lá está dizendo que a igreja crescia, no versículo 1 diz que a igreja crescia. Escuta isso, irmão. A igreja crescia, a igreja avançava na direção do cumprimento da sua missão. E a igreja é um coletivo vivo. Percebe? Todo coletivo vivo cresce. Não é naturalmente. No caso da igreja, cresce sobrenaturalmente. Importante saber que a cada dia mais pessoas se agregavam na igreja. Então, houve uma necessidade de dividir o trabalho, de dividir funções, E os que encabeçavam o cumprimento das tarefas eram discípulos. Discípulos que se tornavam grandes líderes. E eles se tornavam grandes líderes porque se tornavam servos do propósito maior e dependentes da providência de Deus. Então, a pessoa que quer ser líder, primeiramente ela precisa se tornar discípulo. E para ela se tornar discípulo, ela precisa se tornar servo do propósito maior da igreja e dependente da providência divina, porque ninguém na sua própria força consegue ser discípulo. Pode até conseguir ser líder, mas não consegue ser discípulo. É possível alguém ser líder e não ser discípulo? Sim. Líderes confiáveis, nós estamos falando de líderes confiáveis, só podem chegar à estatura de ser líderes confiáveis aqueles que se tornaram discípulos. E só podem se tornar discípulos aqueles que compreenderam a amplitude do trabalho, do serviço da igreja. Aqueles que compreenderam a amplitude do propósito e o grau de dependência que nós temos em relação à providência de Deus no Espírito Santo de Deus. Nós precisamos muito ser capacitados. Nós precisamos muito, mas muito
muito ser capacitados do alto. Senão, jamais conseguiremos se tornar ou ser igreja à maneira bíblica, né? A maneira bíblica. Assim. Então, os líderes eram líderes porque eles passaram por esses processos, né? Foram chamados, foram separados, foram capacitados e foram enviados. Os discípulos ainda se tornaram apóstolos, fundadores de igrejas, de comunidades. E a gente está realmente entendendo isso como a igreja é um coletivo vivo. Se não está crescendo, algum problema tem. Então, o fator maior de crescimento da igreja primitiva é a capacidade de geração de líderes. Líderes foram formados, líderes foram motivados, líderes foram separados e capacitados para fazer aquela obra e aquelas necessidades que precisavam, aquelas demandas da igreja primitiva. Nós somos igreja do Senhor Jesus e temos demandas. E uma das demandas que nós temos, a principal, é o crescimento verdadeiro, não um inchaço. No Brasil nós experimentamos nas últimas décadas um inchaço que muitos chamaram de crescimento. Mas o inchaço é resultado de um corpo que está doente. O crescimento é resultado da geração de líderes. Entende? O inchaço é um crescimento apenas quantitativo da igreja. Uma comunidade de pessoas que se ajuntam aos domingos, uma comunidade de pessoas vazias que se ajuntam ao domingo e durante a semana vivem dispersas. Isso é inchaço. O que é o crescimento? Crescimento é o resultado direto da geração de líderes no âmbito da igreja. Amém? Você foi levantado para se tornar discípulo. E um discípulo que é servo do propósito e dependente da providência se torna um grande líder e um líder confiável. Amém? Que você seja esse líder. Eu rogo para que nós todos chegamos a essa estatura de líderes. Por isso que eu digo, a igreja é um coletivo vivo. Por quê? No seu interior, os processos são diretivos. Precisa de pessoas dirigindo os processos. Então, não tem como ser igreja se você não tiver líderes à frente de processos diretivos. Quem vai cuidar da EBD? Quem vai cuidar do ciclo de oração? Quem vai cuidar? Precisa de pessoas cuidando. A concentração de tarefas nas costas dos pastores, isso não é bom para a igreja. Por isso que veio a igreja multiplicadora, os princípios da igreja multiplicadora. Por isso que é tão importante o princípio da geração de líderes no âmbito da igreja multiplicadora. Porque as tarefas são divididas. Não tem como alguém suportar o peso de tantas responsabilidades. E também não tem como crescer. A gente deixa de ser um coletivo para ser um grupo dependente de 2 ou 3 pessoas que estão ali, sim, estão ali dia e noite na presença de Deus buscando, mas elas sozinhas não podem, não conseguem fazer cumprir essas demandas, essa quantidade colossal de tarefas que recai sobre eles. Amém? Você foi chamado para ser discípulo
você foi chamado para ser líder. Se você compreender o propósito, for servo do propósito maior, qual é o propósito maior da igreja? Anunciar Jesus Cristo crucificado e ressurreto. Anunciar que já há um rei constituído no reino. Anunciar que Jesus é o rei dos reis. Você foi chamado para isso. E essa cultura, esse entendimento alargado do propósito de Deus, primeiramente para a tua vida e para a vida da igreja, isso vai fazer com que você cresça, vai fazer com que a igreja cresça e caminhe na direção correta. Mas o crescimento é trabalhoso, um inchaço. Se você pregar coisas fáceis, a igreja enche de pessoas, mas o crescimento não. O crescimento é trabalhoso. E toda igreja que cresce, fatalmente ela vai ter que enfrentar 3 problemas básicos. É o problema da unidade na pluralidade. O segundo problema, o da identidade na diversidade. Né? E o terceiro problema é o do conflito na confluência. O que significa isso? Como o corpo pode manter a sua unidade no meio da pluralidade de dons, da pluralidade de pessoas, da diferença entre as pessoas, né? O da identidade. Como a gente vai construir uma identidade dentro da diversidade, né? Quantas pessoas diferentes reunidas no coletivo, né? E como a gente vai confluir na mesma direção com a quantidade enorme de conflitos internos que nós enfrentamos. E a solução só o Espírito de Deus pode trazer. Já trouxe. A solução é Jesus. Em Jesus não há judeu ou gentil. Em Jesus cai todas essas barreiras. Conseguimos ser unidade, sim, na pluralidade. Conseguimos ter uma identidade em Cristo Jesus no meio da diversidade. E conseguimos confluir na mesma direção em Cristo Jesus, mesmo com tantos conflitos. Amém? Então a solução é ser um coletivo vivo. A solução é ser um coletivo vivo que cresce gerando os líderes. É uma relação direta. Geração de líderes, crescimento da igreja. Qualquer outra via, qualquer outra forma de crescimento que não seja pela geração de líderes é inchaço. Triste dizer, mas é inchaço. A igreja experimenta um inchaço. Mas nós, em Cristo Jesus, igreja do Senhor Jesus, vamos gerar líderes. Que você deseje ser um líder. Que você deseje ser um discípulo antes de tudo. E antes de mais nada, compreenda que para você ser discípulo, você precisa ser servo do propósito maior e dependente unicamente e exclusivamente da providência de Deus em Cristo Jesus e no Espírito Santo de Deus. Amém? Que você fique com essa palavra hoje e que ela toque o teu coração, que você deseje, que você anele de todo o teu coração ser um discípulo do Senhor Jesus, ser um servo do propósito de Deus e ser co-participante neste coletivo poderoso, maravilhoso chamado Igreja do Senhor Jesus. Amém? Fiquem com Deus. Um abraço, um beijo no coração de vocês. Fiquem firmes no isolamento, em nome de Jesus. E Jesus não está isolado, amém? Jesus continua gerando dentro de você caráter de um grande líder. Creia nisso, amém? Fiquem com Deus.